Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Agora sim. Esse foi o dia que o Senhor nos fez. Nos alegramos e regozijamos nele. Um dia de vitória, um dia de conquistas, um dia especial. Esse é o dia que o Senhor preparou para mim e para você. E você que me assiste de casa, fique atento, abra o seu coração também, junto conosco aqui, porque eu tenho certeza que assim como nós seremos abençoados, você aí do outro lado também assim o será. Porque o Deus nosso é um Deus presente aqui e um Deus presente aí. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 31. Muito interessante. Romanos 8, 31 diz o seguinte, para ganharmos o tempo aí. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outras palavras, você está completamente protegido, guardado, porque ninguém vai arrancar de você isso tão precioso que você tem. Vamos conversar com Deus nesse momento? Feche os seus olhos. Ó Senhor, nós só temos de te agradecer, Senhor, e te agradecer de verdade, do fundo do nosso coração. É bem certo que por muitas das vezes o nosso pensamento se encontra longe. É bem verdade, Senhor, que por muitas das vezes não consegue sair um agradecimento, porque as tribulações e as lutas e tudo isso que foi dito aqui, Senhor, às vezes nos entristece, sim. Mas nós estamos aqui, Senhor. A sua igreja se encontra aqui. Esse povo que me assiste pela internet, pelas redes sociais, se encontram aí, Senhor Jesus. Todos nós dependentes da sua graça, da sua misericórdia. Que diremos, pois, a todas essas coisas? Se o Senhor Jesus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Deus é bom, não é? Nossa pessoa. Deus é bom, não é? Então vamos louvar ao Senhor com muita alegria, vamos? Glória seja a Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Eu quero ver você junto comigo. O sangue me salvou. E o que mais? E o que mais? Minha dívida pagou. Isso. Sabe por que você canta? Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Seja louvado o seu nome, Senhor Jesus. Não apenas agora, mas para todo sempre. A tua graça, o seu amor está derramado em nossos corações. Quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa o quê? Maravilhados, O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, maravilhosa. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Tomou o meu lugar. Tomou o meu lugar. Levou a nossa cruz, a nossa cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. dívida pagou. E por que você estufa o peito e canta? Por quê? Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É por isso que você canta, porque a graça de Jesus está sobre você. Traz paz ao caos dos homens, é escudo Aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o Rei da Glória, o poderoso, Ele é poderoso, poderoso. Maravilhosa graça. Cante comigo. teu amor que não falha, Tomou meu lugar. tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Minha cruz sangue me salvou. Dívida pagou. Cantamos. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cantamos porque somos livres, Senhor. Digno é o Cordeiro do Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno! Digno é o Cordeiro. Grite em alto e bom som. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça. teu amor que não falha, Importante o seu amor. tomou o meu O lugar, meu lugar levou. levou a minha cruz, Teu sangue me salvou. Dívida pagou. Sim, sangue. Oh, Jesus. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Cante isso. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Bendito seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Existe uma alegria no seu coração aí? Então vamos continuar louvando ao Senhor com alegria. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda a honra. Esse Deus é digno de adoração. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vem comigo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. eu vejo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, A sua mão, seu poder sobre mim. os céus abertos. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu vejo a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Esse Deus é bom. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. sobre nós. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. eu quero ver o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor. Eu vejo agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Esse Deus é grande, lindo, maravilhoso, fiel, verdadeiro, justo, santo. A Ele que seja sempre a honra e a glória. Já estamos crucificados com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por nós. Ele merece nós ouvirmos, nós louvarmos essa canção. Já estou crucificado. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te louvamos porque sabemos que esse amor foi um amor puro, um amor verdadeiro. Um amor que nos transforma, um amor que faz nos entender essa necessidade de todos os dias levantar pela manhã e dizer: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena tudo.
Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em, gritem alto e bom som isso. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim, em mim, em ti. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Oh. Se eu amo a mensagem da cruz até morrer. Isso. Eu amo. Vamos proclamar, vamos proclamar. Eu levarei, eu levarei. Levarei. Eu também minha cruz por uma coroa. Sim, eu amo, sim, eu amo, sim, eu amo, sim, eu amo, sim, eu amo. Sim, eu amo. Isso. Uma mensagem da cruz até morrer, eu a vou proclamar. Sim, eu levarei. Eu também. É por Uma coroa. Já estou. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não. Oh Jesus, olha a tua igreja, ouça o povo cantar e louvar a ti, Senhor. Recebe, Senhor, com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Cristo vive em você? Cristo vive em você.
o bem mais precioso em todo esse mundo, em toda essa nação, em todo esse país, em todo esse universo. Em todos os lugares que você for, o bem mais precioso que nós podemos carregar não é riquezas, não é uma boa conta no banco, não é carros, não é casas, não é bem em lugar nenhum dos seus sonhos, dos seus projetos. O bem mais precioso que eu e que você nós temos, que deveremos sempre guardar, é a presença de Jesus, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus dentro dos nossos corações, é tudo. A presença de Deus dentro dos nossos corações é tudo que podemos ter. Você concorda comigo? Amém ou não amém? Então permita Cristo viver em você todo tempo, todo dia, toda hora. Esse Deus é lindo. Esse Deus é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Essa é a canção que nós vamos louvar nesse momento. Grande é o Senhor, o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, o digno de. Esse é o seu Deus, um Deus verdadeiro, na cidade do nosso Deus, um Deus real, santo monte. um Deus que tem estado com você Alegria todos os dias, da todos os dias. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele
agradeça-o. Agradece mesmo com todo o seu coração. Sim, Jesus, pois em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Confio no infinito amor do Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno sobre. Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, pois sabemos que o nosso maior presente está aqui, que é o Senhor Jesus. Obrigado por tão maravilhosa presença. Obrigado por permanecer aqui e continuar conosco no decorrer de tudo que vai acontecer aqui, Jesus. Nós te louvamos e agradecemos sempre por tudo e por todos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Com grande satisfação que nós recebemos os convidados, a igreja, todos aqueles que estão aqui hoje para presenciar esse momento único, que é o batismo, um momento de decisão, uma caminhada, algo que Deus transformou no coração, e eles estão aqui para tomar essa decisão, para mais esse passo na vida deles. Vamos para alguns avisos da igreja, das atividades. Agora, no final do ano, a escola de discípulos nós não teremos. Depois nós estaremos dando a data de retorno com a partir com o pastor Emilson, nós conversarmos, nós estaremos trazendo, mas nesse período agora é um período de descanso, de férias. Os cultos, segunda-feira e quarta-feira continuam, culto de oração, às 20 horas e 30 minutos. Você é convidado a partir do Facebook, você que já curtiu, você recebe a notificação. Se você não fez ainda essa inscrição, você tem que entrar no Face para poder saber o que está acontecendo. Mas se você já fez, já curtiu, você vai receber uma notificação para poder um lembrete, se assim estiver configurado o seu Facebook. Porque às vezes nos afazeres, mesmo que nós estejamos em casa, nós podemos esquecer. Então, segunda e quarta-feira, os cultos de oração com o pastor Emilson, essa iniciativa que ele teve, agora durante esse ano, ele vai continuar. Nós teremos também no dia 27 o próximo culto, na parte da manhã, às 9 horas e às 18 horas, normalmente. Teremos também o culto de final do ano, o culto da virada. O horário será às 22, já tem horário? 21h30. 21h30 nós teremos o culto da virada, do dia 31 para o dia 1 de janeiro, nós teremos esse culto, às 21 horas e 30 minutos. O culto, o grupo familiar também está de férias, nós não teremos o grupo familiar,
Agora também a data ainda não tem de retorno, né? Mas nós avisaremos a data. Mas sobre esses avisos está ok? E outra coisa, depois no final do culto, terá um diácono aqui à frente para poder receber os dízimos, as ofertas. Com esse dízimo, com essa oferta que o pastor executa, cobre os custos. Temos uma conta da igreja também, para que você que prefira fazer a transferência, você que veja que essa é a melhor maneira, você pode fazer essa transferência. A importância que tem também. Nós não costumamos aqui fazer sermões sobre dízimo, oferta. Nós entendemos que aqueles que são salvos entendem, compreendem. Nós não precisamos, porque nós não somos salvos pelo dízimo e pela oferta. O fato de nós darmos o dízimo, de nós darmos a oferta, não muda o nosso coração diante de Deus, mas nós damos o dízimo, nós damos a oferta por sermos salvos. E a partir dessa salvação nós entendemos que tem uma missão que você faz parte, e por você fazer parte, você quer avançar, quer que a igreja avance no evangelismo, na pregação do evangelho, na parte social que a igreja aqui também tem feito, e que tudo seja feito para a glória de Deus. Vamos dar início com uma oração para que nós possamos, nesse momento da palavra, para que nós possamos nos preparar também para o batismo, para nós podermos estar aqui participando desse batismo, para que nós possamos ouvir a Deus. E vou pedir também para que o momento dos batizandos, né, a equipe poder entrar antes que a gente inicie. Eles ficarão lá no preparativo. Vocês ficarão ansiosos. Mas daqui a pouco começará o momento da festa. Vamos curvar as nossas cabeças, que nós possamos ter esse momento, um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Deus, por esse batismo, Senhor. Te agradecemos, Deus, pelo louvor que foi ofertado a Ti, Deus. Agradecemos, ó Deus, por toda a direção que o Senhor tem dado à Tua igreja, Deus. Por aqueles que o Senhor tem chamado e convencido, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, para um evento simplesmente. Com certeza é uma festa, Deus. Nós sabemos que é uma festa na Tua igreja, a alegria da conversão, a alegria de estar na Tua presença, Senhor. Com certeza é uma festa, Deus. Mas também é um cumprimento, ó Deus, de uma ordenança. Há implicações espirituais, Deus, naquilo que nós fazemos, nos passos, ó Deus. Batismo e ceia do Senhor. É o que nós normalmente aqui ensinamos, que são as duas ordenanças que a igreja precisa seguir, precisa fazer. O batismo é uma vez só e a ceia de um ato contínuo para aqueles, ó Deus, que foram salvos, para aqueles que resolveram, ó Deus, ser membros da Tua igreja, Deus, de uma igreja muito maior, Senhor. E pedimos a Ti, ó Deus, que essa palavra, Senhor, seja do Teu trono, Deus. Que o Senhor venha falar através da Sua inspiração, Deus. Que não haja, Deus, nenhum desvio, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar. Primeiramente, Deus, daquilo que é a verdade, Senhor. Que não haja nem um pouco de desvio, Senhor. Que seja pregado, Deus, que seja ministrado, Deus, diretamente pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que também, Senhor, seja falado, Senhor, somente o necessário, de acordo, ó Deus, com a Sua imensa sabedoria, Deus. Através, ó Deus, do Teu poder, Senhor. E que nós venhamos a nos alimentar mais, ó Deus. E que a cada dia, Deus, que a Sua palavra venha a ser ministrada, Deus. Cadeias sejam quebradas, Deus. E que nós possamos Te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Existem algumas pessoas que jogaram na loteria
e mudaram de vida ao ganhar na loteria. Você acha que ganhar na loteria muda de vida? O que vocês acham? Não estou falando para você jogar, mas muda alguma coisa na vida da pessoa? A pessoa ganhou normalmente uma fortuna. E muitas vezes pessoas muito pobres. Muito pobres, acontece. Teve um rapaz que parece que ele era daqui próximo, Manilha, Itaboraí, que inclusive foi assassinado, Rio Bonito. Então, tinha uma pessoa mais próxima, ele teve um relacionamento, enfim. Mas algumas pessoas perdem tudo também. Já viram histórias assim? Que você ganha dinheiro, vem aquele dinheiro enorme, às vezes até herança de pais, em que os filhos perdem tudo. Parece estranho, dinheiro que parecia que não ia acabar, que você fala assim, meu Deus, com esse dinheiro eu vou viver a vida toda, e alguns falam ainda sem trabalhar. Só que impressionante, às vezes até num curto período, ou pessoas estão as pessoas viviam numa vida boa nesse sentido, e depois vida boa, que eu digo relativamente, com dinheiro, aquilo que nós entendemos aqui como bom. E ele do nada começa a viver uma vida mais miserável, e você pensa, o que está acontecendo? Então nós percebemos que existia algo mais que precisava mudar. Há um tempo foi feita uma pesquisa, bastante tempo essa pesquisa, não tenho aqui, não recordo os dados, mas a pesquisa, o estudo, se baseava no seguinte: se você pegasse toda a fortuna dos ricos e passasse para a mão dos pobres, em um determinado X tempo, aquela fortuna voltaria para essas pessoas mais ricas. E pode parecer estranho, porque pensa, não, eu iria, talvez um ou outro. Mas isso não é um absurdo, se nós pensarmos que algumas coisas precisam ter uma mudança que nós não conseguimos fazer. Eu lembro também um programa do Luciano Huck, um quadro, que tinha uma mulher que fazia uma transformação na casa e tal, e essa mulher teve a transformação na casa dela, que você olhava tudo muito sujo. E ele falou que ia voltar depois de um ano, voltou em 6 meses, para poder verificar, porque estava claro que existia alguma coisa ali, algum problema. Estou aqui para tentar dizer qual é o problema, mas existia algum problema maior, porque arrumar a casa não foi suficiente, porque quando ele volta em 6 meses, já era o suficiente para ela não querer que ele entrasse na casa dela. Tipo, você falou que ia voltar em um ano. Aí isso me lembra, tipo, se vou voltar em um ano, então ela pensou assim, a gente vai arrumando, né? Quando chegar perto do Luciano Huck, ele deve avisar. Talvez a pessoa pensou assim, ele vai avisar e eu vou arrumar. Da mesma maneira, será que você tem condições de receber alguém na sua casa hoje? Não responda, não estou aqui para falar. Será que você tem? Às vezes nós não conseguimos arrumar, mas também pense em uma coisa: se você arruma a casa para alguém que chega, esse vai ser o seu costume. Você só vai arrumar a casa não para você. Você vai ter algo que te impulsiona, algum evento, algo que acontece para dar um start naquilo ali. Algo que acende, tipo, eu tenho que ter a casa arrumada porque vem alguém me visitar. Para você manter a casa arrumada, precisa mudar o seu conceito, concordam comigo? Precisa mudar algo a mais. Então são essas mudanças que nós estamos aqui falando também, porque a gente sempre tenta trazer algo que nos responda algumas perguntas, como: por que essas pessoas irão se batizar? Para que eu vou me batizar? O que precisa acontecer na minha vida para eu ir para o batismo? É só um evento? Não é um evento. Não é um evento simples. É algo que Cristo faz e muda
a vida da pessoa, muda a direção da pessoa. Alguma coisa acontece que é essa diferença de quando você não vai mais receber a pessoa, vai arrumar a casa porque você recebe uma pessoa. Você vai manter a sua casa arrumada. E se porventura um dia ou outro acontecer de ter algo que não está no lugar, não será problema para você, porque você se sente bem com a casa arrumada. E é isso que você tem no seu coração, a sua casa está arrumada. Você vai chegar ali, se tiver uma coisa, visita inesperada, tem uma coisinha ali fora do lugar, mas a sua casa não está virada de perna para o ar. Para a nossa casa estar virada de perna para o ar, só em eventos maiores, como um furacão passou ali, algo aconteceu. Então há essa mudança. Algo que precisa mudar. Primeiramente, vou ler um texto, um versículo, e nós continuaremos com um texto. Primeiro versículo, em Lucas 18, versículo 27. Lucas, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Tem aí para você acompanhar na tela. A versão que eu uso é um pouco diferente, pode ser que algumas palavras, você lendo na sua Bíblia, vai perceber que ela está um pouco diferente, mas não muda o contexto, não muda o conteúdo. Apenas expressa numa língua mais atualizada, com o cuidado de não mudar e modificar o seu contexto. Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. A primeira coisa que eu quero destacar é que essa mudança é algo que torna que o homem vai se deparar com ela e ver a impossibilidade dele mudar. Simplesmente maquiar não muda. Então todas essas coisas, o dinheiro dessas pessoas precisava mudar algo no interior para que elas não viessem a empobrecer, mesmo depois de ter muito dinheiro. Mas essa mudança aqui, ela não é algo que de fato possa acontecer somente com o seu esforço. Olhando por esse lado, é uma mudança difícil, muito difícil de fazer. Eu não estou falando isso, é uma mudança impossível. Por isso, às vezes, tanta resistência, porque é impossível para nós termos essa mudança. É impossível, mas ele diz o seguinte: impossível para o ser humano é possível para Deus. Não nos deixa sem esperança pela situação que nós estamos. Eu preciso de mudança. O Senhor Jesus nos dá uma mensagem inicialmente desagradável, porque se eu falar isso para você, então você vai dizer: eu vou embora então. O que adianta eu ouvir que é impossível isso? Você está me tirando a esperança. Se nós pararmos de ler o versículo aí, e nós precisamos prestar atenção em todo o versículo, porque é importante eu saber que é impossível para determinar as minhas escolhas. É impossível que eu mude, é impossível eu mudar sozinho. Mas aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Se eu não posso mudar, eu posso contar com alguém que vai mudar essa situação. Vamos continuar a ler o livro de Lucas, agora no capítulo 19. Versículo 1 a 10.
Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nem todas as pessoas ricas se afastam de Deus. Um pouco antes, o jovem rico, há um contraste de Zaqueu com esse jovem rico, uma vez que ele acabara de declarar sobre a impossibilidade de alguém se salvar, a dificuldade para os ricos abrirem mão de suas riquezas, do seu tesouro, aonde Jesus fala é impossível para o homem se salvar. Devemos ver, no caso de Zaqueu, uma manifestação da notável graça de Deus. Jesus, ele disse da impossibilidade, disse que é possível para Deus, foi até Zaqueu. Veja que as coisas impossíveis ao homem são possíveis para Deus, porque não há para Deus nada impossível. Aquele mais que você vê como mais perdido, mais distante, aquele que parece não ter jeito, quando nós estamos ofuscados pela depressão da vida que nós temos, pelo nosso interior, quando nós notamos que está algo faltando, a graça de Deus pode vir sobre a vida do ser humano e mudar a trajetória dele, mudar o caminho. Ele pode mudar o seu caminho, porque Jesus Cristo veio para salvar o ser humano, ele veio para libertar. Zaqueu não era uma pessoa agradável, tanto que teve murmuração. Nós não precisamos ser agradáveis para sermos alcançados por Deus, porque nós somos alcançados apesar de estarmos como nós estamos. Basta nós ouvirmos o clamor de Jesus, a chamada de Jesus, nós ouvirmos: eu quero entrar na tua casa, hoje convém que eu esteja na tua casa, trarei salvação, mudança. Os romanos leiloavam a tarefa de recolher impostos em uma determinada área, a quem desse o maior lance. A pessoa nomeada não recebia remuneração alguma, coletava o máximo que podia e ficava com a quantia que sobrava, depois que pagasse aos romanos o montante combinado. Então dava para perceber por que ele não era uma pessoa em que os judeus gostavam dele, porque estava sendo dominado e ele tinha uma parceria com aqueles que invadiram a terra, a sua terra, invadiram a sua terra, é seu irmão, e ele invade a sua terra e esse faz um acordo com eles para pegar o seu dinheiro de imposto e dar aos romanos, e ele fica com uma parte do seu dinheiro. Era um trabalho. O único com um termo de maioral ou chefe dos publicanos que nós vemos, ou pelo menos tem relatos na Bíblia, deveria existir outros, mas é Zaqueu, que podia indicar que ele deveria ser um chefe de uma repartição de cobrança de impostos. Zaqueu provavelmente empregaria outros para fazer a coleta propriamente dos impostos, ao passo que ele pagaria aos romanos a parte exigida.
Jericó deve ter sido um ponto bom para um negociante de impostos, uma rota comercial importante em Jerusalém, para o Oriente. Tudo passava por lá para o Oriente. E era o centro de boa quantia da riqueza local, como, por exemplo, as rendas das famosas plantações de bálsamo, que ali eram abundantes. Então não é surpreendente ele ser rico, estar num local, ter uma boa posição e vende algo de valor. Então não é assim quando a gente vê pessoas que são comerciantes de algo de valor, aquela pessoa tem dinheiro. No entanto, ele tinha pouca vida social, ele era impopular devido à sua função. Ele não era aceito nos locais de culto daquela época, nos locais de estudo, nas sinagogas. Ele era um judeu, mas não podia entrar nos locais aonde ali era para poder estudar ou cultuar o Deus. Um judeu que não podia entrar. Imagine você não poder entrar na igreja. Imagine essa situação, você ser rejeitado pelo seu povo, mas você ganha dinheiro também. Pense a vida que ele estava levando. Zaqueu era um homem de posição social também. Nós devemos pensar nisso. E por isso, podemos imaginar que dificilmente ele correria como ele fez para poder subir. Ainda mais subir numa árvore. Imagine, nós vemos uma coisa dessa, uma pessoa de posição social fazendo algo na rua. A pessoa tem vergonha, não tem? Você pode até ter um ou outro, mas no geral tem uma pose. Temos ou não temos? Pessoa elegante, não vou correr. Nós temos uma pose, não vou fazer isso. Dificilmente ele fazia isso. Ele tinha uma reputação. Ele não era bem visto na reputação entre os irmãos, mas ele tinha uma reputação de rico. Ele tinha uma reputação de classe social. Porque, por mais que as pessoas não gostem, e nós sabemos que é assim, que às vezes não gosta, quando você vê uma pessoa que se sente por algum motivo inferior, mas eles sempre chamam os outros de doutor. Não é assim? Do doutor, tem aquele respeito. E essa pessoa que nesse ponto tinha esse respeito pelo dinheiro, estava correndo. E nós aprendemos aqui que algumas atitudes na nossa vida vão pedir de nós coisas que podem parecer que vai nos fazer ter vergonha antes desse passo aqui. É vergonhoso. Algumas pessoas me veem estudando a Bíblia. Talvez quem me conheceu antes pode só saber, mas eu tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão. No início que eu comecei a entrar para a igreja, porque eu fiquei assim, eu vou entrar para aquele bando de maluco. Foi assim que eu pensei. Aonde eu esmagava com argumentos de ateu, e eu falava, eu posso até acreditar, mas não vou. Eu era assim. Aí toda vez que eu andava com a Bíblia, você está indo para a igreja, eu sentia vergonha. Pode parecer pouco, mas para mim era vergonhoso. Porque os meus conceitos foram derrubados pelo Senhor Jesus. Jesus, ele me confrontou. Alfredo, para onde você está indo? O caminho está errado. E depois algumas pessoas que me conheciam se surpreendem em eu defender Deus. E as pessoas que só me conheceram defendendo Deus se surpreendem quando eu digo que eu defendia o ateísmo. Tendo brigas, argumentos ferozes, de grandes debates e de grandes humilhações. Humilhei também a minha mãe viva, claro, já está morta, mas humilhei ela indo para a igreja. Que eu falava assim, igreja é para quem não estudou. Eu estudei, não vou ser igual a vocês.
Imaginem. Não me sinto bem mais falando isso. Mas esse é o meu passado. Zaqueu, Alfredo, você está fazendo na árvore. O que você está fazendo nessa árvore? Cristo pergunta para cada um de nós, nessa natureza, o que você está tentando manter? Como Paulo, você está brigando, como dando soco em ponta de faca. Você está brigando com isso, aquilo que era para controlar os bois bravos, porque o pecado estava revelado. Alfredo, você está brigando, o seu pecado foi revelado. A natureza humana está contaminada pelo pecado. O homem foi criado à semelhança de Deus, mas houve a degradação após a queda. Zaqueu não tinha estatura para chegar até Deus. Quando Zaqueu sobe a árvore, aquilo demonstra a nossa pequenez, como nós somos pequenos mesmo diante de Deus. Retrata todo ser humano que não consegue se chegar a Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmos 51:5. O pecado trouxe consequências sérias, porque o salário do pecado é a morte. E então, ele tenta se chegar a Deus, mas de sua forma, com os seus esforços. É o que o homem faz em seu desespero, quando percebe que não tem Deus. Monta uma religião, um método, uma doutrina, as obras, a sua reputação diante da sociedade. E ele sobe na árvore. Eu vou ver Jesus. Quem é Jesus? Eu não consigo. Estatura pequena, porque eu sou pequeno mesmo diante de Deus. Eu não consigo. E esses meus esforços, será que valem de alguma coisa? A única maneira de nós sermos salvos é por Jesus Cristo. Não há o que possamos oferecer ou fazer para sair desta situação. Romanos 6:23, a segunda parte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 1:12-13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus conhece intimamente Zaqueu. Zaqueu não tinha intimidade com Jesus. Zaqueu não tinha, mas foi chamado pelo nome. É o primeiro fato impressionante que nós podemos ver nesse relato. Porque Deus conhece o nosso íntimo. Ele conhece aquilo que tem mais escondido no seu coração, aquilo que só você sabe. Ainda que nós não sejamos cristãos, Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos, as amarguras que nós temos. Quando o nosso coração bate forte, os nossos anseios, os nossos pecados, as nossas necessidades, Ele se importa conosco. Os nossos fios de cabelo estão contados. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Quem aqui sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça? Ainda que tenha caído já tudo, mas sempre tem um pouquinho. Mas você não consegue contar. Você não sabe. O que isso significa? Que Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus conhece você da maneira que você não conhece. Cada detalhe da sua vida, cada momento que você viveu até hoje,
Ele sabe intimamente quem é você. Jesus Cristo é aquele que está olhando para você e falando: eu estou aqui. Ele conhece quem é você. Zaqueu, desce da árvore, eu conheço você. Não é assim para se chegar a mim. Eu vou te transformar. Não é com seus esforços que você vai conseguir. Jesus vai a Jericó para se encontrar com Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. O pecador pode não ir até Deus, e da forma dele ele não consegue. Mas Jesus conhecia Zaqueu. O pecador tenta ver, mas quem viu foi Jesus. Não há nada que nós possamos fazer. Não fomos nós que o amamos, Ele nos amou primeiro. Nós somos salvos quando Deus diz para a gente: desce da árvore. Pelos meus métodos, da minha maneira, eu vou transformar você. E eu sei quem você é. E eu sei por que você subiu nessa árvore, Zaqueu. Mas pode descer. Seja você também encontrado por Jesus, quebrando a sua crença, quebrando as nossas crenças e suportes que nós construímos. Ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44, João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Zaqueu é chamado para abandonar a sua justiça e desce com alegria. Ele recebe a Cristo. Mesmo diante de muitas críticas, Jesus ali sabia o pensamento de cada um que estavam criticando por ele receber. Para o mundo, Jesus não dava uma dentro. Para as pessoas, porque recebia pessoas que não mereciam. Mas esse é o amor de Deus. Ele recebe pessoas que não merecem. Ele pega, transforma. Zaqueu tinha mais um passo a fazer. Ele tinha que tomar uma decisão. E ele toma a decisão: vou restituir a quem eu roubei, cumprir aquilo que a lei dizia. Ele foi transformado, abriu mão dos seus impérios para ter um único rei, que é Jesus Cristo. E é por isso que essas pessoas vão se batizar aqui, abrindo mão para ter um único rei, que é Jesus Cristo, para receber o dom do Espírito Santo, para serem igrejas fortes, valentes, vencendo as dificuldades e os abalos da vida com Cristo Jesus. Zaqueu teve a história dele mudada. Ele se torna um bispo, ajudante ali de Pedro, do apóstolo Pedro, aquele que não tinha uma história boa para contar, agora tem uma história andando aos pés do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a sua história seja escrita por Jesus Cristo. Que você possa ter esse Senhor na sua vida, que Ele transforme e abale todas as suas fortalezas, mas que você seja esse servo dele, vencendo as dificuldades, as batalhas, nos momentos de alegria também, diante dele. Que todos os momentos da sua vida
que você erga a sua mão para Cristo, que você receba o dom da vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Desça da árvore, desça da árvore. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção na continuidade, Deus, do culto, Senhor. Na continuidade, Deus, daquilo que será feito aqui, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Grande, Deus, são os Seus feitos na nossa vida, Deus. Grandes são os Seus feitos pela Tua palavra, Deus. Grandes são todas as coisas, Deus, que vêm de Ti, Senhor. Nós queremos ter o Teu fruto, Deus. Olhe em nós, Deus, e veja frutos de arrependimento, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite. É um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui. A cada ano, a cada momento que passa, nós podemos ver a graça, a bondade do Senhor. Então eu agradeço a Deus por cada um dos irmãos, dos amigos, dos nossos convidados, dos parentes que vieram prestigiar cada um desses irmãos que irão passar pelas águas. Eu acredito também que você que está nos assistindo, que possa aproveitar esse momento. Alguns irão rever a decisão que tomaram e que talvez esqueceu nessa caminhada. É momento de você resgatar a sua fé. Porém, há outros que, ao ver essa decisão de cada uma dessas pessoas, eu acredito que você poderá ser tocado e rever o que nós levamos da nossa vida. Qual é a nossa finalidade? É de trabalhar, ter alguns momentos de felicidade, de realizações, de criar os nossos filhos, mas todos nós sabemos que nós temos um tempo determinado aqui na Terra. Porém, nós não podemos apenas pensar no presente e no futuro e não ficar olhando para o passado. O passado, ele é importante, mas ele ajuda a nós reescrevermos a nossa história e a rever como que vai ser o nosso futuro. Mas temos que pensar em algo que vai além daquilo que você pode administrar, registrar, trabalhar, aquilo que é eterno. Por isso, a orientação que o Senhor nos deu: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O próprio Jesus deixou essa ordenança para os seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer, haverá uma condenação. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Meu desejo nessa noite, que você possa ser testemunhas daquilo que Deus não vai fazer aqui agora, mas que já fez. Aqui é só uma expressão daquilo que Deus fez no coração de cada uma dessas pessoas que irão passar pelas águas até esse momento presente. Que você possa refletir sobre isso. O próprio João Batista, ele disse: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem, querido, mais atual do momento. Eu acredito que nós podemos mudar o rumo da história da humanidade, cada uma das pessoas, se houver esse arrependimento, se olhar e se curvar diante do Senhor,
eu creio que nós teremos momentos bem melhores do que nós estamos passando. E João Batista continua dizendo: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Mateus 3, versículo 10 continua: e o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O fogo fala de purificação, fala da justiça de Deus. E aí João Batista vai ter uma grande surpresa. João, porém, quis convencê-lo. Versículo 13: por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele não sabia. João, porém, quis convencê-lo a mudá-lo de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Eu acredito que essa decisão de hoje, o Senhor está se agradando. Você pode dar um grande glória a Deus, aleluia! E nós teremos esse privilégio agora nessa noite de estar convidando a Jéssica, por favor. Aleluia. A Jéssica, no ano passado, já era esse desejo dela, mas ainda não era o momento. E esse grande dia chegou, Jéssica. Tenho o privilégio de batizar a Jéssica, que também é minha sobrinha, e é uma honra, dupla honra. Eu acredito que Deus fez grandes coisas durante esse período na vida da Jéssica, e vai fazer muito mais. Deus colocou fé e esperança, e ela toma essa decisão para ser uma nova criatura, para que ela possa morrer para essa velha natureza. Jéssica, atendendo o desejo do seu coração, eu a batizo para o desponjamento da sua velha natureza, e para que passeis a viver em novidade de vida. Isso eu faço conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu amado é o mais belo entre milhares.
Aleluia. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Você pode dizer: o Senhor é bom. É o Senhor que resgata, queridos feridos. Aleluia. É o Senhor que dá esperança. É o Senhor que dá fé. Andréa Carrete, você é uma nova criatura através de Cristo Jesus. Andréa Carrete também foi alcançada pelo Senhor através da parte do coração voluntário, e que, convidado por alguns, vieram também, ela veio prestar o seu serviço, mas ela achou que tinha muito para dar e tem muita experiência dentro da sua área, mas ela encontrou como João Batista alguém que ela não era nem digno de levar as sandálias. E Deus a convenceu que ela precisava morrer para essa velha natureza e ser uma nova criatura. Toda maldição já foi quebrado na cruz por amor a você, Andréa. Estou crucificado. O novo Espírito, o Espírito Santo do Senhor tomará posse de você. Agora vivo, não mais Nenhum outro Espírito terá mais direito sobre a sua vida. Por causa da decisão que você tomou em servir ao Senhor, e obediência a Deus, a sua palavra, está cumprindo essa ordenança. Agora vivo, não Atendendo ao desejo do seu coração, eu a batizo para o desponjamento da sua velha natureza e para que passeis a viver em novidade de vida. Isso eu faço conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Estou crucificado. Cante comigo, igreja. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Aleluia. Às vezes nós olhamos e achamos que é impossível. Eu também, como vocês que estão aqui hoje, eu recebi um convite para assistir o batismo. Não me pergunte de quem era esse batismo, que eu nem lembro mais. Mas eu sei que naquela noite eu tive um encontro com Cristo. Eu saí daquele lugar diferente. Meu desejo, querido, que você possa refletir sobre isso. O que dá sentido à vida é ter um encontro com Jesus. A melhor comida
Se não tiver o tempero certo, não tem sabor. Jesus é que dá esse gosto à nossa vida. Aleluia! Que Deus possa te abençoar. Temos aqui a Sueli e Luiz Antônio. A Sueli já tinha tomado essa decisão, mas antes dela se converter, primeiro a vir para a igreja foi um animalzinho dela, uma tartaruga aquática que está ali. Já até passou pelas águas. E aí, ela veio também através da parte social, do coração voluntário, e chegou aqui, sentiu o amor de Jesus Cristo. O esposo participou esse ano, fazendo as alianças, o casamento comunitário. Luiz Antônio também foi impactado pelo amor de cada um dos irmãos que estiveram ali na casa do Marcelão e da Alessandra, e Deus o abraçou. Ele falou: não dá para esperar, o momento é agora. Depois de receber as orientações, ele toma essa decisão junto com a sua esposa. Como vai ser daqui para frente, eu estava falando ali, nós não sabemos, mas um passo de cada vez. Uma coisa eu tenho a convicção: Deus há de guiá-lo, de orientar e de sustentar. Quantos aqui ficaram nessa preocupação ao passar pelas águas? E o que vai ser da minha vida? Será que eu tomei a decisão certa? É esse conflito, Luiz Antônio e Sueli. Mas a sua tartaruguinha não teve esse conflito. E está comendo meus peixinhos todos. O diácono Pimenta é testemunha, né, Pimenta? Pastor, hoje ela pegou mais um peixinho. Que Deus fortaleça vocês, querido. Sueli, chega um pouquinho à frente. Quando a gente olha para a pessoa, a gente não sabe a história que está por trás. Deus trouxe esperança à sua vida, Sueli. Deus coloca uma paixão no seu coração. Quando tudo estava perdido, Sueli. Quando você só via dores e sofrimento, Deus te mostrou um caminho novo. E a partir de hoje, você vai declarar: eu sou uma nova criatura. O Senhor estará comigo, nos momentos bons como nos momentos difíceis. Mas como está escrito nessas camisas, uma nova vida, uma nova história para você. Agora não escrita mais somente pela Sueli e pelas dificuldades da vida, mas Deus há de sustentar as suas mãos para escrever uma nova história de bênção, aleluia, de paz, sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus. Atendendo ao desejo do seu coração, eu a batizo ele para o despojamento da sua velha natureza e para que passeis a viver em novidade de vida. Isso eu faço conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu.
Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora eu vivo, não mais eu. Aleluia. Luiz Antônio. Agora Cristo que vai viver junto contigo. Seu dia chegou, Luiz Antônio. Talvez você não poderia imaginar que você iria tomar essa decisão algum dia na sua vida. O que faz alguém mudar de ideia? Ninguém consegue convencer o outro. Podemos influenciar, mas convencer, mudar a mente, o pensamento, só existe um: Jesus Cristo. Eu acredito que nesse exato momento, atendendo o desejo do seu coração, Luiz Antônio, eu batizo para o despojamento da sua velha natureza e para que passeis a viver em novidade de vida. Isso eu faço conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu o batizo para o despojamento da sua velha natureza, para ser uma nova criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sede cheio, cheio da presença do Senhor. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas eu. Vamos estar de pé, por favor. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Sim, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, aonde o Senhor trabalhou em cada uma dessas vidas. Ao mesmo tempo, está sendo estendido esse convite para você tomar a sua decisão pelo Senhor, visitar a igreja ou uma igreja mais próxima da sua casa e pensar sobre isso. Se o próprio Jesus falou que era necessário estar submisso à palavra, quem somos nós? Como João Batista diz, quem sou eu para ter essa honra? Mas Jesus disse, é preciso que a palavra se cumpra. É preciso que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Nós não somos dignos, é verdade. Eu acredito que os amigos, que os pais, que os parentes que aqui estão, e se estão aqui,
é porque gosta dessas pessoas e estão alegres com elas. Mas quão bom também se você puder compartilhar da mesma fé. Que Deus abençoe a todos. Neto, por favor. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. 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 Se eu amo, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Já estou crucificado, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Quem vive em você? Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. Agora vive não mais eu. Agora não vive mais você, mas Cristo vive em nós. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos e continue nessa mesma fé. Que Deus está com você aonde é que você esteja. Amém? Deus abençoe.